Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís Germano, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica e especialista em transtorno do espectro autista. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades de aprendizagem. Muitas profissionais que estão no início da sua atuação surgem dúvidas e vêm me perguntar sobre as diferenças, como lidar com todas as diferenças entre dificuldades de aprendizagem e transtornos. Então hoje eu quero falar para vocês sobre as dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem muitas vezes elas são confundidas com os transtornos de aprendizagem, o que são coisas bem diferentes. Skinner já falava dessa questão social do indivíduo para a aprendizagem, Piaget também sobre as interações sociais e o desenvolvimento cognitivo, e Vygotsky também reforça, com o socio-interacionismo, em que a criança precisa estar envolvida nesse ambiente social e através desse ambiente social ela vai desenvolver vários aspectos importantes cognitivos. Então a gente entende que o âmbito social que nós vivemos é extremamente importante para a nossa aprendizagem, para que ela flua, para que ela se construa, para que ela realmente atinja aquilo que a gente deseja quando a gente está nesse processo de aprendizagem, que é para sempre. Isso para a criança é muito mais interno, Isso é muito mais expressivo, porque a criança ela é uma esponjinha. Tudo que ela tem ao seu redor, tudo que ela vai vivenciando ao seu redor, ela vai construindo a sua aprendizagem. Por isso que é tão importante a criança estar matriculada numa instituição de ensino, ter a oportunidade da brincadeira, ter uma família que a apoia. Então são fatores que, quando construídos como um castelinho, fazem com que esse desenvolvimento cognitivo do sujeito aconteça. Então, falando de dificuldades de aprendizagem, nós precisamos entender o quê? Que quando a criança apresenta uma dificuldade para aprender, nós temos que entender esse fator, se ele é por uma metodologia que foi aplicada com ela, que não é tão condizente para as suas necessidades, ou pode ser por fatores familiares, traumas, questões emocionais que favorecem essa dificuldade. Ela pode também estar passando por alguma situação de desnutrição ou de saúde. Então, são fatores do dia a dia dessa criança que interferem no processo de aprendizagem. É diferente do transtorno. O transtorno de aprendizagem, o próprio nome já diz, é um transtorno neurobiológico. Então esse sujeito nasce com esse transtorno e ele vai passar a sua vida toda com esse transtorno, fazendo os devidos tratamentos. É claro que isso tem uma melhora muito significativa, mas o transtorno é algo nato, que nasce com o sujeito, diferente das dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem nós adquirimos por algum fator e geralmente são sanados, as dificuldades são sanadas com intervenção pedagógica, seja no meio escolar ou seja por uma profissional da área educacional. Psicopedagogo, neuropsicopedagogo, um pedagogo, um professor particular, Então, dependendo da dificuldade que essa criança apresente, esses profissionais vão fazer um trabalho de intervenção focado nas necessidades dessa criança, e essa dificuldade de aprendizagem terá uma grande melhora, grande progresso. O transtorno, ele também vai progredir com a intervenção desses profissionais, mas ele trabalha de um modo diferente, porque cada transtorno geralmente é muito específico. Por exemplo, uma dislexia, uma descalculia, um transtorno do espectro autista, um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, também terão melhoras, também ocorrem prejuízos significativos no meio acadêmico, mas não é somente no meio acadêmico. Esse sujeito, geralmente, ele tem dificuldades também em questões emocionais, comportamentais, sociais. Suas habilidades sociais, muitas vezes, sofrem prejuízo.
e o seu processo de aprendizagem também sofre um prejuízo importante. Por isso que o profissional que estiver atuando precisa entender se a criança ou o jovem que ele está atendendo apresenta uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem, para que realmente possa então organizar um plano, né, individualizado de atendimento que priorize o que esse sujeito necessita. Isso é essencial, sempre quando eu trabalho nas minhas supervisões, nas minhas formações, e para os pais também, quando eu explico para eles o que o seu filho apresenta, eu procuro colocar de uma maneira muito clara, para que realmente não saiam com dúvidas e busquem os caminhos corretos. Porque se nós buscarmos profissionais errados, literaturas erradas, as intervenções também acontecerão de maneira indevida e não poderemos atingir esse sujeito de maneira significativa. Por isso que é feita uma avaliação neurológica, uma avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, psicológica, depende do caso, né? Então, quando a família procura esse profissional, ele precisa ter a ciência de tudo isso para poder fazer uma avaliação adequada e os encaminhamentos corretos. O atendimento multidisciplinar é extremamente importante, a gente sempre frisa muito isso. O que é o atendimento multidisciplinar? É quando eu envolvo mais de um profissional, dependendo da necessidade desse sujeito. Então, muitas vezes eu preciso de um psicólogo junto, de um neuropsicólogo, de um neurologista, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, para ajudar na investigação do que essa criança, esse jovem, enfim, apresenta. Por isso que é importante nós conhecermos sobre os transtornos e sobre as dificuldades de aprendizagem, para que a gente encontre os melhores caminhos para esse indivíduo e assim a gente possa ajudá-lo da melhor maneira. Hoje foi uma pequena dica, uma pequena conversa sobre um tema que é muito extenso, tem muita coisa boa para falar, gente. Eu sou extremamente pragmática, eu gosto muito de trazer práticas diante dessas situações. Hoje é apenas um vídeo introdutório, né, para contribuir um pouquinho para vocês, mas eu gostaria até que vocês deixassem o que vocês gostariam de ouvir sobre esse mundo maravilhoso que é da pedagogia, os transtornos, dificuldades, práticas pedagógicas, que a gente vai estar postando aí novos vídeos, ok? Um beijo a todos!